O destino de um homem raramente é decidido por suas próprias mãos no momento do nascimento. Van Nefertil não era uma criança comum, pois carregava o fardo de lembranças de uma vida em outro mundo. Seu pai, o Conde Fertil, olhava para o filho com um desprezo que nenhuma criança deveria conhecer. Naquele mundo de espadas e feitiçaria, a força bruta era a única moeda de valor reconhecida pela nobreza. Quando o ritual de aptidão revelou a magia de produção de Van, o silêncio na sala foi ensurdecedor. Um nobre com magia de artesão é uma vergonha para a linhagem Fertil, gritou o patriarca impiedoso. Sem hesitar, o conde ordenou que o pequeno Van fosse enviado para as terras áridas da fronteira. O exílio era uma sentença de morte disfarçada de herança para um menino de apenas 2 anos. Apenas Til, a fiel empregada da família, recusou-se a abandonar o jovem mestre em sua hora mais sombria. A viagem durou semanas através de florestas densas e montanhas perigosas. Ao chegarem, o que encontraram não era uma vila, mas um amontoado de cabanas podres e desespero. Os habitantes locais tinham olhos vazios, consumidos pela fome e pelo medo constante de ataques. Van observou as estruturas em ruínas e sorriu, vendo não o lixo, mas a matéria-prima. Ele concentrou sua energia mágica, sentindo o fluxo de átomos e moléculas sob suas mãos pequenas. Com um clarão súbito, a pedra quebrada se moldou perfeitamente em um bloco sólido e polido. Til correu para amparar Van, temendo que ele tivesse gasto toda a sua energia vital. Não se preocupe, Til, estamos apenas começando a reconstruir nosso novo lar, murmurou o menino. Os aldeões se aproximaram com cautela, maravilhados com o milagre que acabaram de presenciar. Van ordenou que todos os homens saudáveis juntassem sucata de ferro e madeira velha. Ele utilizou seus conhecimentos da vida anterior para projetar ferramentas mais eficientes. Sua magia de produção transformava pedaços inúteis de metal em serras e martelos de alta qualidade. Pela primeira vez em anos, o som de construção ecoou pelo Vale Esquecido. Em poucos dias, a mansão que seria a base de Van começou a tomar forma com uma geometria impecável. No entanto, a prosperidade repentina atraiu olhares indesejados das sombras da floresta. Um grupo de bandidos, atraídos pelos boatos de um novo Lord rico, planejava um ataque. Van já havia previsto essa ameaça e começou a produzir armadilhas automáticas ao redor da vila. Ele não precisava de um exército se pudesse controlar o próprio terreno de batalha. Quando os bandidos avançaram, eles esperavam encontrar camponeses indefesos, não uma fortaleza. De repente, o chão se abriu em fossos perfeitamente escavados pela magia de Van. Bestas automáticas montadas nas paredes dispararam flechas com precisão matemática. Os sobreviventes fugiram aterrorizados, gritando sobre o pequeno demoníaco que controlava a terra. Os aldeões comemoraram a vitória, ajoelhando-se diante de Van com um respeito genuíno. Van sabia que os bandidos eram apenas o primeiro teste de sua nova vida. Til preparou uma refeição simples, mas farta, usando os novos utensílios de cozinha criados por Van. O aroma de pão fresco agora substituía o cheiro de mofo e podridão que antes dominava o ar. Esta vila se chamará Van, declarou o menino, marcando o início de sua lenda. Ele passou a noite inteira desenhando o plano de expansão para transformar a vila em uma estrela de pedra. A segurança das paredes recém-erguidas permitiu que os habitantes dormissem sem medo pela primeira vez. Mas, além das colinas, algo muito mais perigoso do que bandidos estava despertando. Um batedor correu para o portão da vila, com o rosto pálido e as vestes rasgadas. Senhor Van, uma debandada de monstros está vindo em nossa direção, gritou o homem desesperado. Van apertou o parapeito da janela enquanto sentia o chão começar a vibrar levemente. No horizonte, uma nuvem de poeira massiva subia, escondendo milhares de lagartos blindados famintos. As defesas atuais da vila não seriam suficientes para deter tamanha força bruta. Van teria que criar algo impossível em questão de minutos ou ver tudo o que construiu ser reduzido a cinzas. O som dos cascos pesados e escamas batendo contra a terra seca ecoava como um trovão vindo da floresta próxima. Van fechou os olhos por um segundo, concentrando cada gota de mana que seu pequeno corpo podia suportar. Ele visualizou a estrutura molecular do ferro e da pedra, moldando-as em sua mente como se fossem argila fresca. Com um grito de comando, ele bateu as palmas das mãos no chão de terra batida. Blocos maciços de pedra fortificada surgiram do nada, erguendo-se em uma velocidade que desafiava a gravidade. Em instantes, uma barricada de 5 metros de altura bloqueava o caminho principal dos monstros. Espada em punho, a jovem escrava guerreira saltou para o topo da muralha recém-criada.
Ela olhou para baixo e viu os lagartos colidindo inutilmente contra a base de pedra reforçada. Van não parou por ali, começando a produzir lanças de metal para os poucos guardas da aldeia. Usem estas armas e defendam seu novo lar, gritou o pequeno lorde com uma autoridade que superava sua idade. Os aldeões, antes acovardados, sentiram um fogo novo queimar em seus peitos ao verem o milagre diante deles. A primeira horda foi dizimada conforme as lanças atravessavam as frestas das armaduras naturais dos répteis. O rugido de vitória dos defensores ecoou pela planície assim que o último lagarto tombou sem vida. Van sentou-se no chão, ofegante, sentindo o peso do esgotamento mágico pela primeira vez. Sua empregada fiel aproximou-se com um copo d'água e um lenço, cuidando dele com devoção silenciosa. Ele sabia que a segurança era apenas o primeiro passo para o que ele realmente planejava construir. No dia seguinte, Van começou a desenhar planos para transformar a carne dos monstros em um produto valioso. As escamas dos lagartos eram incrivelmente resistentes e podiam ser vendidas como material de armadura de elite. Ele criou ferramentas de processamento mágicas que permitiam aos aldeões trabalhar o couro rígido com facilidade. Um mercador viajante que passava pela região parou, boquiaberto ao ver a nova muralha e a mercadoria rara. Van o recebeu pessoalmente, exibindo um sorriso que escondia sua mente de negociante moderno. Em poucas horas, o primeiro contrato de fornecimento de materiais foi assinado em um pergaminho improvisado. Moedas de ouro e prata começaram a circular, trazendo uma prosperidade nunca vista naquela fronteira esquecida. A notícia sobre o Lorde Prodígio e sua vila fortificada começou a se espalhar pelas rotas comerciais vizinhas. Van caminhava pelas ruas agora limpas, vendo os aldeões reconstruindo suas casas com materiais de qualidade. Ele percebeu que precisava de mais do que apenas muros, ele precisava de uma economia autossustentável. Com sua magia, ele projetou um sistema de irrigação que trazia água de um rio distante através de canais de pedra. Enquanto trabalhava, Van sentiu uma presença estranha vinda da floresta, algo mais inteligente que simples lagartos. Vocês sentiram isso? Ele perguntou aos seus cavaleiros, que agora montavam guarda constante. O capitão dos cavaleiros assentiu, sua mão repousando pesadamente no punho da espada. Sombras se moviam entre as árvores, rápidas demais para serem animais comuns da região. Van decidiu que não esperaria pelo próximo ataque, começando a fortificar os portões com metal reforçado. O som do martelar e da magia fundindo materiais tornou-se a trilha sonora constante da Vila Van. Uma caravana de refugiados de outras vilas atacadas chegou, pedindo asilo atrás dos muros de pedra. Van aceitou a todos, com a condição de que cada um contribuísse para o crescimento da comunidade. Ele sabia que mão de obra era o recurso mais importante para seus planos de expansão em larga escala. Vamos transformar este lugar na maior cidade comercial da fronteira, ele declarou para seus aliados mais próximos. No entanto, um batedor voltou correndo das colinas com notícias que gelaram o sangue de todos. Eles estão vindo, milord. Não são animais, são soldados, gritou o batedor ferido. Ao olhar para o horizonte, Van viu o brilho metálico de uma unidade militar de elite se aproximando rapidamente. Eram as cores da casa de seu pai, o marquês que o exilara para morrer naquela terra desolada. Van apertou os punhos, percebendo que sua própria família viera reclamar o que ele construiu do nada. O líder da cavalaria parou diante do portão e soprou uma trombeta que exigia rendição imediata. Van teria que decidir se lutaria contra seu próprio sangue ou se entregaria a Vila Van ao destino cruel da nobreza. Van olhou para o horizonte, sentindo o peso da escolha que definiria o futuro de seu povo. Ele decidiu que não se curvaria às exigências gananciosas de seu pai ou da nobreza central. Subitamente, um mensageiro chegou ofegante com notícias sobre uma presença estranha no rio próximo. O clã Apcaruru, Senhores das Águas, havia surgido das profundezas para reivindicar o território. Van caminhou até a margem do rio, acompanhado por seus cavaleiros leais em formação de defesa. O líder dos Apcaruru desafiou Van para um duelo inusitado a fim de provar seu valor. Em vez de espadas, o desafio envolveria a criação de uma estrutura que pudesse resistir às marés mais fortes. Van sorriu, pois construir coisas era exatamente a especialidade de sua magia única. Ele concentrou sua mana, evocando círculos mágicos geométricos que brilhavam em um azul intenso. Enormes blocos de pedra começaram a se materializar e a se encaixar com precisão milimétrica. Os guerreiros aquáticos assistiam boquiabertos enquanto uma barragem indestrutível surgia em minutos. O líder Apcaruru reconheceu a derrota e jurou uma aliança comercial eterna com a Vila Van. Com a nova aliança,
Van agora tinha acesso a materiais raros vindos do fundo do oceano. Ele começou a planejar a fase final da expansão da cidade, integrando tecnologia mágica em cada rua. No entanto, uma carruagem real luxuosa foi avistada aproximando-se dos portões principais. Era seu irmão mais velho, enviado pelo pai para retomar o controle da agora próspera região. Van recebeu o irmão não como um subordinado, mas como o soberano absoluto daquelas terras. O irmão exigiu que Van entregasse os segredos de sua magia de produção para a capital. Van simplesmente apontou para as defesas automáticas que ele mesmo havia construído ao redor do palácio. As máquinas de guerra rugiram com energia, mostrando que a Vila Van não era mais um alvo fácil. Percebendo que o poder de Van superava qualquer exército real, o irmão recuou em silêncio. Com a ameaça política neutralizada, Van pôde finalmente respirar aliviado e focar em seu povo. Ele anunciou um grande festival para celebrar a independência oficial da cidade Van. Van passou as semanas seguintes criando sistemas de irrigação que funcionavam por levitação magnética. Os fazendeiros viram suas colheitas triplicarem graças às inovações do jovem Lorde. Tilura, sua fiel empregada, trouxe-lhe um chá enquanto ele trabalhava até tarde em novos projetos. Ela comentou como a vila se transformou em um paraíso que ninguém poderia ter imaginado. Van refletiu sobre sua vida passada e como a engenharia moderna salvou sua nova existência. Ele decidiu que a cidade deveria ter um centro de aprendizado para que outros pudessem usar a magia de produção. Crianças de todas as raças agora brincavam juntas nas ruas pavimentadas com pedras luminescentes. Ele começou a construção do grande Palácio Estrela, o coração administrativo de seu domínio. Com um comando final, as torres do palácio se ergueram em direção ao céu, brilhando como diamantes. A economia florescia tanto que a Vila Van se tornou o centro comercial de todo o continente. Van sentou-se em seu novo trono, feito de um metal leve e resistente que ele mesmo inventou. Seus companheiros se ajoelharam diante dele, jurando proteger a utopia que haviam construído. Ele não era mais apenas um filho exilado, mas o arquiteto de uma nova era. As bandeiras com o símbolo da estrela de Van ondulavam orgulhosamente sobre as muralhas da cidade. Van olhou para o futuro, sabendo que sua magia de produção ainda tinha muito a criar. Ele pegou uma última folha de papel em branco e começou a desenhar o próximo passo para o mundo. A Vila Van tornou-se uma lenda, um testemunho eterno de que a verdadeira força reside no poder de criar.